Marcos 15, 21. Louvado seja Deus. Amém? Vamos ler então. Diz assim, ó. Simão leva a cruz de Jesus. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Feche teus olhos. Querido Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor, para te adorar, para te prestar culto, para dizer que te amamos e também para aprender a tua palavra. E eu peço a Deus, fala conosco. Querido Senhor, que o teu Espírito Santo esteja falando conosco, que não seja eu, Senhor, porque de mim nada tenho de bom para passar. Mas o Senhor tem. A tua palavra é verdadeira, a tua palavra é santa, é fiel. Tu és perfeito, Jesus. E eu peço, fala conosco. Nos ensina, Senhor, a tua palavra. Que eu desapareça por completo, Senhor, mas que o Senhor apareça. Na minha vida, na tua igreja, no teu povo que aqui está, nesta palavra. Em nome de Jesus, que assim seja. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças a Deus. Amém? Pode se assentar. Louvado seja Deus. Muito bem, então vamos aprender mais um pouquinho a respeito da crucificação do Senhor Jesus, né? Dos fatos acontecidos durante a crucificação. Então hoje vamos aprender a respeito de Simão, esse homem que ajudou Jesus a carregar a cruz. Então quem era esse homem, né? Por que ele foi escolhido para carregar a cruz? O que nós podemos entender, irmãos, que a Bíblia nos fala também em Mateus 27, 32 e em Lucas 23, 26, também fala a respeito de Simão. Mas eu escolhi esse texto aqui de Marcos para ler com vocês, porque aqui nos dá mais uma informação a respeito de Simão, quando diz ali, ó, pai de Alexandre e de Rufo. Então daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, mas então por causa dessa informação eu escolhi o texto de Marcos, né, esse versículo. Então vamos aprender um pouquinho a respeito de Simão. Olha só, quando o Senhor Jesus então foi crucificado, que nós temos falado muito aqui a respeito da crucificação, né, do porquê da crucificação, o porquê da cruz, porque infelizmente muitas igrejas, muitos pastores não pregam mais sobre a cruz. E o significado maior do evangelho é a cruz de Jesus, né? Não existe evangelho sem cruz, não existe salvação sem sacrifício. E o sacrifício do Senhor Jesus foi na cruz. Então nós temos que aprender a respeito dela e falar dela. Então, quando o Senhor Jesus foi crucificado, nós sabemos, vocês já sabem que a crucificação foi, vamos dizer assim, então, que coordenada ou organizada pelos soldados romanos, né? E os soldados romanos, eles tinham, como eu já falei em outras mensagens para vocês, eles tinham desejo de sangue. Eles queriam, não era somente matar, eles queriam ver o condenado à cruz sofrer. E então a crucificação, ela reúne as 4 coisas, pelo menos 4 coisas que os soldados romanos ou que o exército romano mais valorizava quando ia matar um criminoso, matar um preso, que era uma grande agonia para o preso. Eles gostavam de ver o preso sofrer, né? Então uma grande agonia. E eles gostavam também de uma morte prolongada. O que é isso?
Eles gostavam de que o preso demorasse para morrer. Porque enquanto isso, o preso estava ali em agonia, em dor, em sofrimento, e isso alegrava os soldados. Eles queriam ver isso. E também eles gostavam de um espetáculo, porque o povo se reunia para ver essas coisas, né? Quando o povo sabia que tinha alguém que ia ser crucificado, porque era a morte, a maneira de matar do Império Romano, né? Os criminosos da época. Então, quando o povo sabia que ia ter uma crucificação, era um espetáculo, o povo ia assistir. Então, nós podemos hoje, quem sabe, pensar assim, que situação difícil, né? O povo gostar de ver uma pessoa morrer. Mas era o que acontecia. Era um espetáculo público. As pessoas iam ver. Hoje nós sabemos que em alguns estados dos Estados Unidos tem pena de morte. Né, irmãos? Só que não é um espetáculo público. Quando uma pessoa é condenada à morte, quando está no corredor da morte, quem vê a execução desse prisioneiro são os responsáveis por aquela prisão, no caso, os policiais, o governador da ordem, né? Então, assim, tem pessoas que veem, mas não é um espetáculo público. E a diferença, então, da pena de morte de hoje, que existe em alguns lugares, com a pena de morte da época de Jesus, é que hoje é uma coisa privada, é uma coisa fechada, só poucas pessoas assistem porque tem que estar lá para realizar a pena de morte, né? Ou se é por injeção letal ou cadeira elétrica, então tem que ter a pessoa lá junto com o preso para exercer essa função. Mas no tempo de Jesus, não, no tempo de Jesus era aberto para todos verem. E isso fazia com que os soldados romanos se deliciassem, gostassem, porque eles estavam oferecendo um espetáculo para o público, né? Então, essas eram as características da crucificação. E eles também gostavam muito de humilhar o preso. Então, a humilhação para o preso era muito grande. E os soldados romanos gostavam disso. Então, uma crucificação movimentava a cidade e fazia com que o povo viesse para assistir. E quando o Senhor Jesus foi crucificado, então, ele foi humilhado, né? Ele foi envergonhado publicamente. Ele sofreu agonia e ele ficou das 9 da manhã às 3 da tarde na cruz. Então foi uma morte demorada. Isso que ainda foi rápida para Jesus. Porque os ladrões que estavam crucificados do lado dele, os soldados precisaram ainda quebrar as pernas para apressar a morte. Então Jesus ainda teve uma morte rápida comparada com os outros presos, com os outros que eram crucificados, mas em grande agonia, em grande dor. E isso então trazia prazer para os soldados romanos, eles gostavam de ver isso, porque como eu já falei aqui para vocês, o coração humano é mau, né? O coração humano é enganoso, como a palavra do Senhor nos fala em Jeremias. Então o coração humano gosta de ver a maldade. Você pode pensar assim, não, pastora, eu não. Graças a Deus, você hoje já tem Jesus no coração, mas tem gente que gosta de ver. Tem gente que gosta de ver o sofrimento dos outros. E então, quando o Senhor Jesus foi crucificado, até ele chegar no lugar da crucificação, né, no Monte Calvário ou no Gólgota, como é chamado, ele sofreu muito. Então, quando ele caiu com o rosto na terra. Ele caiu com o rosto nas pedras que tinha na rua, que levava até o lugar da crucificação. E aquela parte da cruz, então, bem pesada, caiu sobre ele.
Ele não tinha mais força para carregar a cruz sozinho. E aí então, os soldados romanos chamaram alguém para ajudar Jesus a levar a cruz. Mas eles não fizeram isso por dó. Eles fizeram para humilhar, para zombar, para envergonhar o Senhor Jesus. E quem foi chamado então para ajudar Jesus a carregar a cruz foi esse homem chamado Simão, Simão Cirineu. Olha só, o Cirineu não era o sobrenome do Simão. O nome dele era Simão. Cirineu mostrava o lugar onde ele nasceu, que as pessoas eram chamadas assim. O nome e daí o lugar para saber de onde que aquela pessoa veio. Então Simão Cirineu, porque ele tinha vindo da cidade chamada Cirene. Então por isso o nome Simão Cirineu, mas não que fosse a assinatura dele. O nome dele era Simão. E a cidade de Cirene, irmãos, ela era uma comunidade grega que ficava na costa da África. E essa cidade, então, de Cirene, estava agora em posse do Império Romano. Eles dominavam também aquela cidade. E quando, só uma curiosidade a mais, quando essa cidade, então, de Cirene, hoje é a Etiópia. Tá? O lugar de onde Simão veio, nasceu, é hoje chamado de Etiópia. Vocês sabem a situação que a Etiópia enfrenta hoje, né? Uma situação muito terrível, muito difícil. Então era daqui que Simão veio. E a mesma cidade de Cirene também, antes de ser chamada de comunidade grega, antes de ela ser uma comunidade grega e antes de ser governada depois pelos romanos, ela também era a mesma cidade conhecida na Bíblia com o nome de Sabá. Esse nome lembra vocês de alguma coisa? A rainha de Sabá, né? Era o mesmo lugar, então Cirineu saiu de lá. Como que a gente sabe? Porque a Bíblia nos informa a respeito disso. Então, a rainha de Sabá era moradora dessa cidade, que depois ficou conhecida como Cirene, tá? Que hoje é a Etiópia. Então, assim, quando a rainha de Sabá foi conhecer o rei Salomão, que essa história a gente lê na Bíblia em 1 Reis, capítulo 10, se você quiser depois ler na tua casa, a rainha de Sabá, ela saiu deste lugar então e foi até o palácio de Salomão para conhecê-lo e saber mais a respeito da sabedoria dele, porque o comentário era que Salomão era muito sábio, e realmente era. Então ela foi até ele para conhecer. E quando eles se conheceram, então, eles tiveram um relacionamento e ela teve um filho de Salomão. A rainha de Sabá teve um filho de Salomão. E depois ela voltou lá para sua terra, onde ela era rainha. E aí então com esse filho de Salomão começou uma descendência de hebreus em Sabá, de judeus na cidade de Sabá, da rainha de Sabá. Então os historiadores defendem a ideia e acreditam, eu também penso que é assim, que esse Simão aqui que ajudou Jesus a levar a cruz era judeu, descendente do rei Salomão. Então ele era um judeu negro, tá? Porque o judeu geralmente ele não é negro, ele tem uma pele escura, mas não é negro. E o Simão, os historiadores dizem que ele era negro, por quê? Porque ele era descendente também da rainha de Sabá, né? Então veja só, o Simão era um judeu negro, tanto que o próprio nome dele já nos mostra isso, porque Simão no hebraico é Shimon, que quer dizer Simão ou Simeão, e Simeão também era o nome de um dos filhos de Jacó. Então isso nos mostra que Simão, o Cirineu, era judeu, certo, irmãos? Entendido até aqui?
Então veja só, ele era judeu. E como todo judeu obedecia um mandamento, uma lei que dizia assim, que todo homem judeu precisava ir em Jerusalém pelo menos uma vez na vida, aqueles que não moravam lá, né, que estavam espalhados por outros países, como o caso de Simão, eles precisavam ir uma vez na vida, pelo menos, em Jerusalém, para comemorar uma das 3 principais festas, que era a festa da Páscoa, festa de Pentecostes e festa de Tabernáculos. Então eles podiam escolher qual dessas festas eles iriam para comemorar em Jerusalém. E Simão então escolheu essa festa da Páscoa, a Páscoa onde o Senhor Jesus estava sendo crucificado. Então nós podemos entender isso. Simão era judeu, da Etiópia, no caso hoje, né, mas na época Cirene, por isso Simão Cirineu, e que foi a Jerusalém. Ele foi a Jerusalém para participar então da festa da Páscoa. A Bíblia nos dá a entender isso. Agora, vocês sabem que eu gosto muito de procurar a história judaica para ensinar para vocês, e conhecimentos assim, que não estão na Bíblia, mas que são conhecimentos judaicos, história do povo judeu, né? Eu gosto sempre de estar trazendo isso para vocês, só que eu gosto de falar o que realmente é. Então veja só, essa história que eu vou te contar aqui a respeito de Simão, é claro que está na Bíblia, uma boa parte dela, mas nem tudo que eu vou te falar está na Bíblia, nem tudo, porque vem do conhecimento do povo, ó. E esse conhecimento a respeito de Simão não é nem da cultura judaica, é conhecimento popular, que veio vindo assim e chegou até nós. Se você olhar hoje no YouTube ou no Google, você vai ver lá que tem vários sites, blog, essas coisas assim, de pessoas que colocam lá mensagens, e tem várias mensagens dessa falando isso aqui que eu vou falar para você, que eu já sei há muito tempo atrás, mas como eu digo sempre para vocês, isso que eu vou falar para você faz parte do conhecimento comum, do conhecimento popular, não é bíblico, certo, irmãos? Se você olhar no Google ou no YouTube, você vai encontrar vários pastores falando a mesma coisa, e tem uns que até afirmam que isso realmente aconteceu. Eu não afirmo isso, eu sempre digo para vocês, é possível que tenha sido assim, né? Porque eu não estava lá, então o conhecimento popular foi vindo. Tem gente que afirma que foi assim, mas é bom a gente entender e afirmar só o que está na Bíblia. O que está na Bíblia eu posso chegar e dizer para vocês, isso é bíblico, isso é verdade, sem nenhuma dúvida. Mas quando se trata de conhecimento popular, de conhecimento comum, que vem assim com o tempo e chega até nós, então eu digo para vocês, é possível que tenha sido assim. Tá, irmãos? Quero deixar isso bem entendido para vocês. Então esse conhecimento comum, esse conhecimento popular a respeito de Simão, nos faz entender que Simão tinha vindo da cidade de Cirene para Jerusalém para participar da festa da Páscoa. E que ele caminhou, veja só, Cirene ficava 1.600 quilômetros longe de Jerusalém, muito longe. E os historiadores então dizem que ele provavelmente caminhou um mês, direitinho até chegar em Jerusalém. Então, para participar da festa da Páscoa, no dia 14 de Nissan, ele precisou sair de casa um mês antes. Alguns dizem que foi até mais de um mês, que ele ficou caminhando para poder chegar na data certa. Mas vamos imaginar que ele caminhou um mês então, né? Ele ficou caminhando um mês para chegar em Jerusalém na data certa da Páscoa. Por que a gente pode entender que Simão fez isso? Porque era comum, e isso realmente é bíblico, tá, irmãos? Isso que eu vou te dizer agora é bíblico. As pessoas vinham de longe
para estar em Jerusalém na festa da Páscoa. Sempre, muita gente. O historiador Joséfo, ele diz que na festa dessa Páscoa aqui, quando Jesus foi crucificado, tinha mais de 2 mil pessoas, desculpe, que vieram de fora, tá? Então veja só, era muita gente para comemorar essa festa. Então Simão, agora o que eu estou te dizendo então é o do conhecimento popular. Simão veio de Cirene para participar da festa, porque como ele era judeu, pelo menos uma vez na vida ele precisava ir a Jerusalém. Isso é bíblico, tá? Então ele foi. E como que esses homens iam para Jerusalém? Eles iam a pé. Não tinha avião, não tinha carro. Se tivesse, era um burrico, ou no máximo ali um cavalinho, mas era a pé. A maior parte do tempo eles viajavam a pé. Então ele demorou muito para chegar lá. E eles tinham então esse costume de chegar no templo, no dia da Páscoa, para participar da morte do cordeiro, ou seja, do sacrifício do cordeiro, que o sacerdote oferecia a Deus. E eles levavam uma roupa branca de linho, tinha de ser de linho e tinha de ser branca, porque o linho na Bíblia representa justiça. Então os homens colocavam uma roupa totalmente branca de linho e iam para participar do sacrifício no templo. E ficava na porta do templo, então ficavam alguns homens responsáveis para verificar se não tinha nenhuma sujeira nessa roupa, que os outros que iam participar do sacrifício iam vestir. Era um vestidão, uma túnica. Eles botavam aquela túnica branca e iam assistir o sacrifício que o sacerdote estava fazendo. Para que eles faziam isso? Porque o sacerdote, na hora que ele oferecia o sacrifício a Deus, ele pegava então o cordeiro, cortava a veia do pescoço do cordeirinho, e pegava pelas patas e deixava o sangue escorrer em volta do altar do sacrifício. E depois que todo o sangue do animal tinha escorrido, ele pegava aquela planta chamada isopo, que eu já expliquei aqui para vocês, molhava no sangue e aspergia um pouco assim sobre o povo que estava ali. Por quê? O povo queria pegar no mínimo uma gotinha do sangue do cordeiro naquela roupa branca. Por que eles queriam isso? Para terem a sensação ou a crença de que os pecados deles tinham sido perdoados, através daquela gotinha de sangue que caía na roupa branca. Então, quando Simão saiu de casa, ele levou aquela roupa branca. Olhe bem, no conhecimento popular, eu estou dizendo isso para vocês. Se ele foi com essa intenção, foi isso que aconteceu. Ele levou então aquela roupa branca para participar do sacrifício no templo, com a intenção de receber pelo menos uma gotinha do sangue do cordeiro sacrificado. Estão entendendo, irmãos? Então ele levou aquela roupa, ele não foi vestido, ele viajou mais de um mês, ou um mês. Então ele levou, guardada em alguma bolsa, e quando ele chegou em Jerusalém, então, ele vestiu aquela roupa para ir para o templo, e ele com todo cuidado, porque se tivesse sujo, as pessoas que ficavam responsáveis na porta do templo não iam deixar ele entrar. Então a roupa tinha de estar branquinha, 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 porque se tivesse suja significava pecado, então ele não poderia entrar, E ele queria entrar então para receber pelo menos uma gota daquele sangue. Isso para eles, irmãos, é como hoje, por exemplo, uns dias atrás aí, nós estávamos na Copa, A pessoa quer a taça. Para eles era como se fosse isso. Era um prêmio muito grande, era a taça que eles iam receber. Era o troféu que eles iam receber se eles pudessem voltar para casa, levando naquela roupa branca uma gotinha de sangue do cordeiro. Estão entendendo, irmãos? Amém? Então, olha só, provavelmente foi isso que aconteceu com Simão.
Tá? Então é nessa parte que eu não posso afirmar para vocês, mas que tudo indica que foi assim que aconteceu. Então se supõe que Simão foi a Jerusalém para isso. E quando ele chegou então em Jerusalém, quando ele colocou aquela roupa e ele ia se dirigir para o templo, quando ele chegou próximo então, ele percebeu um movimento de uma coisa que estava acontecendo na cidade e que estava causando um alvoroço, como nós falamos ali, um espetáculo público, né? E aí então Simão parou, com certeza, isso aqui não está escrito na Bíblia, mas a gente pode imaginar, quando Simão viu aquilo, porque agora sim, o que eu já estou te falando agora é bíblico, tá, irmãos? Então assim, Simão provavelmente parou quando viu aquele movimento, né, de pessoas gritando, crucifica, outros chorando, as mulheres na rua chorando, né, porque a Bíblia fala que tinha mulheres na rua chorando por Jesus. E aí então ele parou quando viu aquilo. E o que ele enxergou? Jesus todo ensanguentado, todo machucado, carregando aquela parte de cima da cruz, aquela parte horizontal da cruz. E quando ele olhou então tudo isso, ele não foi ali para isso, não era a intenção dele, né? Ou ele tinha ido fazer outra coisa, ou então nessa possibilidade de ele ter ido no templo, como a história popular conta. Então veja só, quando ele chegou ali e viu isso, rapidamente um soldado romano pegou ele e disse: ajuda ele a carregar a cruz. Por quê? Porque Jesus já não tinha mais forças, como eu falei para vocês. Jesus já não tinha mais condições físicas de carregar a cruz sozinho. E como Simão estava ali e era negro, não estou falando aqui de preconceito, tá, irmãos? Mas porque o soldado romano identificou ele como uma pessoa que não era do lugar. Entendido isso, irmãos? Porque soldado romano, italiano, né? Bem diferente. Os judeus, os soldados romanos, eles não sabiam que Simão era judeu. Mas os judeus da cidade não iriam nunca ajudar Jesus a carregar a cruz. Porque para eles era maldito quem tocasse no madeiro. Jesus se fez maldito por nós. Então não adiantava pedir para um judeu da cidade carregar a cruz. E aí, como ele identificou que aquele homem negro não era dali, não era conhecido da cidade, ele disse: você, ajude ele a carregar a cruz. E aí, imagine só, Simão, se ele foi na cidade mesmo com a intenção de ir para o templo, ele já estava com a roupinha branca, não podia sujar, tinha horário para cumprir no templo, porque o sacrifício tinha a hora certa para ser feita. Se ele chegasse tarde, ele já não entrava mais e tinha perdido o sacrifício. Aí ele ia voltar para casa mais 1 mês e pouco de viagem, sem conseguir o objetivo da gotinha de sangue. Entenderam isso, irmãos? Então, com certeza, na hora, ele deve de ter ficado preocupado se realmente ele estava ali para isso. Ele deve de ter pensado: não, mas eu não posso. Eu vou perder o sacrifício no templo. Se eu for ajudar, eu vou me sujar e daí eu não posso entrar no templo. Imagine a situação do Simão, né? Mas o soldado ordenou e os soldados romanos, como mandavam na cidade dele também, que era Cirene, que também era território romano, né? Ele obedeceu. Ele se abaixou, porque Jesus estava caído ao chão. Ajudou Jesus a levantar, provavelmente ele deve de ter colocado um braço debaixo da madeira da cruz e o outro em Jesus, para ajudar Jesus a ficar de pé. Então Simão foi ajudar Jesus, e aí foi caminhando até um determinado lugar que os historiadores bíblicos dizem que Jesus foi ajudado por Simão em 50 passos. Também não posso afirmar para vocês que isso seja verdade. 50 passos, que foram 50 passos que Simão ajudou Jesus. Ou seja, ele caminhou, né? Deu 50
passos, então, ajudando Jesus. Mas veja só, sendo 50, mais de 50, ele ajudou Jesus. E quando ele ajudou Jesus, então, ele perdeu aquele sacrifício lá do templo. Mas com uma diferença. Ele não ia receber uma gotinha de sangue na roupa branca. Ele ficou todo ensanguentado. E olhe bem a diferença, irmãos. Então, se ele foi realmente em Jerusalém para receber a gotinha do sangue do cordeiro sacrificado, agora ele estava recebendo o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então ele não estava, como que eu vou dizer para vocês, na hora ele pode não ter se apercebido disso. Mas ele não estava perdendo o sacrifício, ele estava ganhando o verdadeiro sacrifício. Porque ele estava perto, do ladinho, abraçado com o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não era o animalzinho que estava sendo morto lá no templo. Daquele animalzinho, se ele tivesse chegado lá, ele teria recebido, se tivesse sorte, uma gotinha do sangue, quando o sacerdote movimentasse aquela varinha, né, de isopo ensanguentada. Se ele tivesse sorte. Mas agora não. Ele estava com a roupa toda suja de sangue do verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E isso nós vimos que está escrito lá no Evangelho de João, né? Capítulo 1, versículo 29, se você quiser só confirmar aí. Só para nós entendermos isso, ó. Jesus é o verdadeiro Cordeiro de Deus. João 1, 29, Evangelho de João, que diz assim: no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus é o verdadeiro Cordeiro de Deus. Ele foi sacrificado pelos nossos pecados. Aquele animalzinho que era sacrificado no templo não podia tirar o pecado de ninguém. Ele cobria, o sangue do sacrifício cobria os pecados do povo até o próximo sacrifício ser feito. Mas só cobria, não tirava, não apagava. E Jesus, com o sangue dele, apaga o nosso pecado. Então ele faz com que o nosso pecado deixe de existir. Amém? Então ele é o verdadeiro Cordeiro Pascual, ou Pascal, como é chamado. Não o cordeirinho do templo. E Simão, então, ajudou Jesus a carregar a cruz, ficou todo sujo do sangue do verdadeiro Cordeiro. E você pode dizer assim: tá, pastora, mas e daí? Simão acreditou em Jesus? Com certeza. Quando ele chegou ali, ele pode nem ter tido o entendimento. Quando ele estava ajudando Jesus a carregar a cruz, ele começou a perceber que Jesus era diferente. Que mesmo todo machucado, todo desfigurado, o olhar de Jesus não mudou. Era um olhar de amor, era um olhar de bondade, um olhar de misericórdia. Então, quando Simão olhou para Jesus, não foi o soldado que obrigou ele a ajudar. O soldado mandou e ele obedeceu. Mas ele foi por causa do olhar de Jesus. Sabe o que é Simão olhar para aquele homem todo ensanguentado? E quando ele vê os olhos de Jesus, ele enxerga amor nos olhos de Jesus? Pode ser um pouquinho difícil para você entender, porque nós não estamos lá na cena, né, no que estava acontecendo. Mas quando a gente para pensar, porque Jesus estava todo desfigurado, o olho dele estava inchado, mas o amor que ele transmitia no olhar era o mesmo. Então ali Simão já começou a perceber que Jesus não era um prisioneiro qualquer, que Jesus não era um criminoso, que Jesus não era um ladrão, e que ele estava de Jesus para nós. É claro que a importância ali para Jesus foi grande, porque Simão ajudou Jesus
a se levantar, que ele tinha caído, ajudou a levar a cruz, porque Jesus já não tinha mais força. Mas para nós, o simbolismo de Simão, então, é esse: ele assumiu a cruz e mudou de vida. E nós temos que assumir a nossa cruz e mudar de vida também. Amém? Então, viva como um verdadeiro cristão. Não seja um rebelde, não seja uma pessoa murmuradora, mas dê graças a Deus por tudo. Porque depois que Simão ajudou Jesus, então, e ficou todo ensanguentado, porque isso aqui a Bíblia nem precisava falar, né? Nem o conhecimento comum a gente pode entender. Ele ajudou Jesus, Jesus estava todo ensanguentado. Então, ele recebeu o sangue de Jesus sobre ele. O verdadeiro Cordeiro de Deus, que derramou o seu sangue para nos salvar. Amém, irmãos? Você tem o sangue de Jesus te cobrindo? Você ora e pede: Senhor, me cobre com o teu sangue. É importante isso, irmãos, eu já preguei aqui outras vezes. Quando você orar, diga: Senhor Jesus, me cobre com o teu sangue, cobre a minha família com o teu sangue, cobre tudo que eu tenho com o teu sangue, Jesus. Por que a gente deve fazer isso? Porque nós dependemos de Jesus para tudo. Sem Jesus nós não podemos nem respirar, irmãos. As pessoas autossuficientes que acham que pode tudo, que fazem tudo sem depender de ninguém, um dia vão estar diante do Senhor Jesus e vão ter que reconhecer na marra que Jesus é o Senhor, né? E essas pessoas que vivem assim, basta Deus fazer isso aqui, o fôlego de vida sai da pessoa. E daí? Aquela outra coisa também que eu digo sempre: a pessoa pode até viver sem Jesus, mas morrer sem Jesus não dá. Se morrer sem Jesus, está frito, está perdido, né? Viver com Jesus é maravilhoso, mas tem gente que consegue viver sem Jesus. Tem gente que vive sem Jesus. As pessoas do mundo vivem sem Jesus. Não sabem o que estão perdendo, como é bom viver com Jesus. Mas eles conseguem viver sem Jesus. Agora, quando eles morrerem sem Jesus, aí a situação vai ser terrível, né? Mas então, graças a Deus, porque nós já temos esse entendimento e temos que passar esse entendimento, então, para as pessoas que ainda estão longe do Senhor. Aceite a tua cruz, quer dizer, viva para Jesus. E você um dia vai ter a recompensa, porque a nossa recompensa não é aqui, a nossa recompensa é na glória. Amém?